O Evangelho segundo nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 11, eu vou ler um texto hoje diferente, mas vocês vão entender porque eu vou falar sobre a ressurreição de Lázaro e vou falar sobre o caminho da vida eterna e a promessa de Cristo de ressurreição. Vou falar sobre a esperança cristã e a ressurreição no nosso Senhor Jesus. Quero ler com os irmãos. O texto é muito longo da ressurreição de Lázaro, então eu vou ler com os irmãos a partir do verso 20 até o 27. Evangelho segundo João, capítulo 11, a partir do verso 20, diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Verso 34. Então Jesus perguntou, após ver Maria chorar: Onde o sepultaste? E lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o sepulcro, para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Pai do céu, nós te damos graças. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine do céu, nos dando o entendimento da tua palavra, nos fazendo compreender, Senhor, o caminho da vida eterna, nos fazendo entender os ensinos de Jesus, Senhor, sobre a ressurreição e sobre a esperança cristã. Derrama sobre nós, Senhor, a tua graça e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Páscoa é a festa principal da cristandade. Não o Natal, que é uma festa belíssima. Mesmo porque todos nós nascemos e todo mundo nasce
Mas fato é que somente Jesus ressurge. A Páscoa é o vencer a morte, a queda, a separação de Deus. E, portanto, é a festa que tem o ponto central de todo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ensinou várias vezes acerca de ressurreição. E não somente ensinou. Ele demonstrou o seu poder na ressurreição de Lázaro, na ressurreição da filha de Jairo. Ele vem mostrando o seu poder sobre a morte. E o texto que nós lemos é muito claro, para que eles creiam que tu me enviaste. O poder de Jesus sobre a morte, irmãos, fala exatamente do que aconteceria com ele após morrer. Ele falou para os religiosos e fariseus, ele disse, olha, vocês pedem um sinal e o sinal que eu vou dar a vocês é o sinal de Jonas. Eu vou morrer, vou ser sepultado e vou ressurgir ao terceiro dia. Ele fala todo o tempo acerca da sua ressurreição. E nesse texto que nós lemos, ele diz a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele tem uma pergunta a Marta. Ele diz, crês tu nisto? Você realmente acredita que eu sou a ressurreição e a vida? Você realmente acredita que eu posso ressuscitar o seu irmão? Ela disse, sim, eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo que havia de vir. E na hora que ele vai se aproximar do túmulo do irmão dela, toda a fé desaparece. Senhor, ele já fede. Meu irmão está morto. Não há mais jeito. Tanto que ela diz a ele, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Irmãos, esse pensamento é o nosso pensamento. É a nossa compreensão acerca da ressurreição. É a nossa compreensão acerca de Cristo. Ah, se Cristo estivesse aqui, agora ele me curava. Ah, se Jesus estivesse aqui, agora ele resolveria esse problema. E não passa de uma descrença. Não passa de uma falta de fé do nosso coração naquilo que Jesus disse. E se ela disse, eu creio que tu tens esse poder sobre a morte, eu creio que meu irmão vai ressuscitar, Senhor, mas eu creio lá no último dia, lá longe. E nós cremos muitas vezes assim, cremos quando Jesus voltar. Ah, quando ele voltar, todo mundo vai ressurgir. Irmãos, quando Jesus olha nos olhos de Marta e diz assim, crês tu nisto? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele está falando ao coração de Marta, ele está chamando ela a compreender numa verdade absoluta. Eu tenho poder sobre a morte. Essa pergunta, irmãos, é absolutamente desafiadora. Essa pergunta, quando Jesus crê tu nisto, ecoa até o dia de hoje. Jesus está perguntando a mim e a você, vocês acreditam que eu ressuscitei? Vocês acreditam que eu tenho poder sobre a morte? Vocês acreditam que eu posso ressuscitar alguém que está podre, morto? Jesus apontava para a sua morte e ressurreição, mas ele também apontava para o último dia, quando todos nós ressurgiremos, irmãos. E nós, muitos de nós, já vai ter passado da podridão. Vai ser apenas pó. E Jesus tem poder para ressuscitar qualquer tipo de morte, porque ele é o Deus da glória. Crês tu nisto? Essa pergunta que Jesus faz, irmãos, ela tem uma extensão maior do que dessa passagem. O que Jesus está fazendo é sondando o coração de Marta. Ele estava ali sabendo exatamente o que ele ia fazer. Ressuscitar Lázaro. O que ele queria era conhecer a fé de Marta. O que ele queria era conhecer a fé de Maria. O que ele queria era despertar a fé naqueles que ali estavam. Porque ele diz, Pai,
Eu falei isso por causa deles, para que eles creiam, para que eles vejam o teu poder e creiam em mim. Irmãos, a pergunta de Jesus é um desafio à fé genuína. Eu e você, será que realmente cremos? Será que isso é uma verdade tão maravilhosa em nosso coração que quando enfrentarmos a morte vamos sorrir? Não vamos nos desesperar? Não vamos nos entristecer? Ainda que soframos pela perda, né, da pessoa que amamos, ainda que sintamos saudade e a falta, a nossa alma se enche de alegria e regozijo, sabendo que vamos ressurgir, como Jesus ressurgiu. Essa pergunta de Jesus, crê tu nisto? Não é que ele esteja interessado numa uma adesão nossa superficial. Não é um entendimento, eu entendi, Jesus ressurgiu dos mortos. Não. O que ele queria de Marta e Maria e requer de todos nós, irmãos, são 3 coisas importantíssimas: confiança, compromisso e entrega total da nossa vida a Ele como Senhor e como Salvador. A morte e a ressurreição de Jesus é para que creiamos nele. E ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós celebramos hoje a ressurreição de Cristo, irmãos, por causa dessa frase. Porque cremos e vamos ressurgir. Porque cremos que ele ressurgiu dos mortos, que ele venceu a morte. Que ele, com o seu poder, disse à morte, ó morte, onde está o teu anzol, o teu aguilhão que nos prende? Não nos prende mais. Porque o Cordeiro venceu. Porque o Cordeiro ressuscitou. Porque o Cordeiro, com o seu poder, venceu a morte. Irmãos, a resposta de Marta a essa pergunta crucial, ela tem implicações que mudam a história da humanidade, que divide a história entre antes e depois de Cristo. No verso 27 ela diz claramente, tu és o Cristo, o Filho de Deus. A palavra diz que só o Espírito de Deus pode revelar tal verdade, que só o Espírito do Pai pode dizer isso, como Pedro, quando Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? Dizem que é João Batista, que tu és Elias, que você é esse. Não estou dizendo o que as pessoas falam de mim, eu estou perguntando a vocês, meus discípulos. E o texto diz que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse, Pedro, isso não foi carne ou sangue, isso não é algo humano que possa revelar. Isso quem te revelou foi meu Pai que está nos céus. Há uma verdade espiritual que Jesus quer ensinar. Há uma iluminação do Espírito que nos faz perceber que Jesus é o Cristo. Essa resposta genuína leva Jesus a realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. O leva a vencer a morte naquele lugar terrível. Irmãos, Jesus demonstra o seu poder sobre a morte, fortalecendo a fé daquelas pessoas e apontando para a sua própria ressurreição. Irmãos, Jesus está te perguntando hoje, você crê nisso? Você crê que eu venci realmente a morte? Você crê que eu ressurgi? Não em termos de conhecimento bíblico, eu estou falando de algo profundo e verdadeiro nos nossos corações. Você tem confiança e esperança de que no último dia você há de ressurgir? Você acredita nos seus ensinamentos? Você, acreditando nisso, você tem devoção ao nosso Senhor Jesus? Esse versículo 26, irmãos, é uma chamada a uma fé genuína e comprometida com Cristo, com o seu ensino, com a sua verdade. Essa pergunta
nos lembra da importância de compreender quem Jesus é verdadeiramente. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da Glória. E por isso eu devo entregar a Ele o meu caminho, o meu coração, a minha vida. Eu devo entregar a Ele tudo o que sou. É por isso que Ele fez a demonstração do seu poder, é para que creiam. Eu tenho poder sobre a morte. Amados do Senhor, esse milagre em Lázaro não confirma somente a divindade de Cristo. Aqui ele está pronunciando a sua própria ressurreição futura. Aquelas pessoas conseguiram ver Jesus ressuscitar Lázaro, a filha de Jairo, e a si mesmo. Isso para nós, irmãos, é algo poderosíssimo. Porque eu posso olhar para o futuro e dizer: Jesus vai voltar. Ele vai ressurgir todos os que nele creem. Ele fez uma promessa profunda de ressurreição. E eu preciso crer nisso com toda a força da minha alma. O ápice da mensagem da ressurreição de Jesus é a sua própria ressurreição. É quando ele entrega a sua vida no Calvário e disse: olha, eu recebi um mandato do meu Pai. A minha vida eu posso entregá-la e vou reavê-la de volta. Ele diz com todas as palavras: eu vou entregar a minha alma e vou tomar de volta, porque meu Pai me deu um mandato. Eu tenho o poder para isso. Vivemos um tempo difícil, irmãos, de descrença, de afastamento da fé. Vivemos um tempo que as pessoas acreditam que Jesus pode mudar a vida delas materialmente, podem mudar a vida delas neste mundo. E a ressurreição, e as verdades espirituais, e a transformação do ser, do coração, tudo aquilo que Jesus nos deu, nós vamos colocando de lado, sem olhar para o principal, que essa vida passa. E que se eu não acreditar na ressurreição, diz Paulo, eu sou o mais infeliz de todos os homens, porque esse mundo é um inferno. Porque este mundo tem alegrias, mas tem muito sofrimento. E a minha alma sabe que eu sou um ser para a morte. E se nada há depois, irmãos, qual o sentido da vida? Qual o sentido de viver, percebe? Jesus nos ensina, irmãos, durante o seu ministério. Ele fala da sua própria ressurreição em Mateus 16, 21. Ele diz aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isso deveria ser algo, irmãos, que nós, nem os discípulos, deveriam esquecer. Ele prediz tudo isso. O que é interessante, que quando aquelas mulheres vão até o sepulcro, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, em outro texto, quando elas se aproximam do anjo, a resposta dele é lindíssima. Ele diz: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Esse como tinha dito, irmãos, é porque elas foram preparar um morto. Elas foram com ungüentos, elas foram preparar o corpo de um morto, para tirar de lá e enterrar. Elas esqueceram. E Jesus disse: ressurgiu. E Jesus fala através do anjo. E o anjo diz assim: vinde, vede o lugar. Nós somos assim, irmãos. Deus sabe. Deus sabe da nossa descrença. Deus sabe do nosso coração. O próprio João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Aí João passa por um problema, é preso, está na cadeia, e 2 discípulos vêm visitar, e ele diz assim: olha, pergunta lá se é ele mesmo, ou se vem outro. Nós somos assim. O maior profeta do mundo
nascido de mulher, que é João Batista, e ele é maior porque ele aponta. Os profetas falam de um Cristo que viria. João diz assim, é esse aqui. E ele duvida se é ele mesmo. Então, irmãos, a minha palavra hoje é para que você se lembre do que ele disse. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu mudei meu sermão na quinta-feira. Eu ia pregar, como eu sempre prego, sobre a ressurreição, no momento da ressurreição de Jesus. A oração do Adonias foi, Deus, que Deus abra os nossos olhos para que vejamos que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Na minha alma eu disse assim, eu tenho que pregar sobre isso. Eu tenho que pregar sobre a ressurreição. Eu tenho que fazer com que as pessoas entendam a preocupação de Jesus quando ele diz, você crê nisto, Maria? Você crê nisso, Marta? Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Eu quero já conduzir para o final e para as aplicações, dizendo que a ressurreição de Jesus não se limita apenas a esta vida. A ressurreição de Jesus tem implicações espirituais e eternas. Quando ele explica a sua missão a Nicodemos, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem de Jesus, essa é a mensagem da ressurreição, essa é a mensagem do dia de hoje. Jesus ressuscitou. E a ressurreição e a vida eterna, irmãos, é uma promessa para todos os que creem e confiam em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. É por isso que Jesus afirmou e mostrou e disse por diversas vezes no seu ensino, falou da sua própria missão. No capítulo 5 do Evangelho de João, ele diz que assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Bendito seja Deus. Isso é uma promessa. É uma promessa de eternidade, é uma promessa de ressurreição. Essa é a nossa esperança, percebe? O dia de hoje é um dia de esperança, é um dia de olhar para o futuro e dizer, o meu Senhor vem e eu vou ressuscitar dos mortos. Pastor João, o que é que isso tem a ver comigo hoje? Não se esqueça que a ressurreição é um tema central. E a vitória de Cristo sobre a morte é uma promessa de vida eterna prometida pelo próprio Cristo. E a esperança de ressurreição futura que nós temos nele deve trazer para nós consolo, esperança e segurança para enfrentarmos a morte. Essa é a confiança que tem todo aquele que chama de Jesus de seu Salvador e de seu Senhor. Nós venceremos a morte. Jesus confrontou Maria. Está nos confrontando hoje. Crês tu nisto? Você crê nisso com toda a força da sua alma? Esse é o apelo que eu estou fazendo hoje a todos nós, a você que está na internet assistindo esse sermão. Você acredita nisso? Essa pergunta de Jesus não é uma pergunta casual. Ele pergunta à sua alma e ao seu coração. Você acredita nisto? Que eu ressurgi dos mortos? Quando ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus é o único que pode nos guiar, irmãos, em meio às tempestades. Ele é o único que pode nos sustentar nas provações e nos conduzir à verdadeira paz e esperança eternas. Diante desse apelo final, eu convido cada um de nós a examinar os nossos corações. Será que eu tenho me esquecido dessa verdade da ressurreição?
Nós que cremos nele como Filho de Deus e Salvador do mundo, eu vos convido a responder com toda sinceridade. Jesus está perguntando a você hoje: crê que tudo que eu disse é verdade? Você crê que todo aquele que crê em mim não morrerá? Crês nisso? E eu vou responder por cada um de nós. Sim, Senhor, nós cremos em Ti. Eu creio em Ti, Senhor, e confio em Ti, Senhor, para toda a eternidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai do céu, nós nos quedamos diante da Tua pergunta a Marta e respondemos afirmativamente: Tu és o nosso Senhor e Salvador. O Senhor ressurgiu dos mortos, o Senhor venceu a morte. Nós queremos, em nome de Jesus, te exaltar, te bendizer, te agradecer, Senhor, nessa manhã em que toda a cristandade, Senhor, comemora a Tua ressurreição, a Páscoa. Obrigado, Senhor, por ter vencido a morte e derramado sobre nós a Tua graça e o Teu perdão. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.